Boa tarde, Londres. Boa tarde, Guia Londres. Boa tarde, Inglaterra. Para alguns, bom dia. Para outros, boa noite. Depende a hora, o dia, o local que está assistindo, obviamente. Meu nome é Agenor, eu sou aqui do Grupo Planet Faith, né? Sou aqui do Guia Londres, do Grupo Planet Faith. E, como vocês sabem, o que mais importa aqui não sou eu, né? Mas sim os convidados. E hoje nós temos uma convidada, né, da área dos investimentos, da área de compra de casas, do mortgage, da assessoria financeira. E é uma honra tê-la aqui, né? A Taini. Acertei? Perfeito. Oh, meu Deus. Bernard. Meu nome fácil que todo mundo dá uma pausadinha. É verdade. A gente tem medo de falar errado, a pessoa olha assim. Já está aqui na tela aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por vir de tão longe. Bournemouth. De Bournemouth. Né? Que é 3 horas, 2 horas e meia, mais ou menos. Hoje foi 3 horas e meia. Hoje a gente pegou um trânsitozinho. Obrigado por ter vindo. Obrigado por estar aqui. Participar desse começo, né, do podcast, não existia, a gente está ajustando tudo ainda, mas graças a Deus está caminhando, né? Obrigado pelo seu tempo. Sexta-feira, né, um dia já que a gente está diminuindo às vezes, né, o ritmo, mas obrigado mesmo, tá? Obrigado a você, João. Obrigado muito, né? Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje. Eu conheci vocês o ano passado pelo Guia Londres Awards. Sim. E eu acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo com toda a comunidade, trazendo informação, conhecimento, que eu acho que é muito importante para todo mundo. Né? Assim, quanto mais aquela que a gente estava conversando, sim, quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente conseguir dividir o nosso conhecimento, verdade, mais longe nós vamos. Verdade. Eu tentei, eu falei assim, eu vou começar logo o podcast, porque senão ia ficar bom. A conversa rolou, né? Em off aqui, a conversa rolou otimamente bem, estava muito legal. E que bom, né? Que bom, Taini, que a gente, de uns tempos para cá, talvez uns 5 anos mais ou menos, começou a aparecer um pessoal trabalhando em áreas tão importantes, sim, né? Sim. Como, talvez mais de 5 anos, mas vamos supor, né? Vamos por 5 anos. Que é na área de investimentos aqui na Inglaterra, sim, né? E você, graças a Deus, é uma que veio para isso, né? Sim. É uma área, não é nossa terra, são coisas que não são leis, que não são as nossas, né? E às vezes brasileiros que não tinham, talvez, condições de fazer lá e tem aqui hoje, é uma outra realidade. E você veio para resolver esse problema. Eu vejo muito isso mesmo. A gente vê assim... Não é nem questão de... A grande maioria das pessoas não é nem questão de não falar inglês. É questão de não ter segurança por conta das diferenças, porque é muito diferente. É diferente. O regulamento é muito diferente, a forma como os bancos trabalham é muito diferente, de uma certa forma muito mais flexível. Né? Então, quando a gente falar um pouco mais como funciona nesse sentido. Mas... E é muito legal ver várias pessoas trabalhando. Eu conheço algumas pessoas também, que são brasileiros, e que estão trabalhando nessa área porque dá opção pro pessoal. Né? Alguém que não quer trabalhar comigo, quer trabalhar com e também dizem que são, vamos supor, 500 mil pessoas, você não dá ninguém. Mas não tô contando, eu tô ficando maluca. Não tem como, né? Ainda bem que tem bastante gente. Realmente, não tem como. E é importantíssimo esse trabalho que vocês fazem. E como é que tá? Conta um pouquinho só, porque depois a gente volta, né? Mas conta um pouquinho como que tá a questão das casas hoje, por favor. A gente está vivendo num momento bem interessante, muito diferente. Assim, eu estou trabalhando, né, nesse mercado financeiro, eu trabalho faz 11 anos já. Eu falo um pouco mais da minha história, mas... E, de repente, a partir do ano passado, os juros começaram a subir muito, mas o preço dos imóveis estava muito alto. Então, de uma certa forma, agora o preço dos imóveis estão caindo e os juros estão altos. Sim. Então, não vou dizer que está regulando, porque o preço está alto ainda, mas o que eu tenho conversado muito com os meus clientes é sobre entender o teu momento de compra. Entendi. Porque o pessoal fala, vou esperar o melhor momento.
a gente fica esperando o melhor momento. Nunca acontece o melhor momento. O Wilson falou exatamente o que você falou. Ele falou assim, cuidado com esse negócio de melhor momento. O momento é o momento que você pode. Exatamente. Eu concordo plenamente com ele nesse sentido. Porque pode ser que o melhor momento para mim seja hoje. Vou pagar um pouco mais caro? Vou, mas hoje eu tô pronta. Se eu esperar mais 2 anos, pode ser que as taxas não voltem a cair. Sim. E aí pode ser que o preço das casas voltem a subir. Então, por isso que é importante sempre... eu falo para todos os meus clientes. É a tua prioridade. O que é a tua, né? Você, tua família. Qual que é a prioridade de vocês? É comprar uma casa própria? Então agora é a hora. Legal. Não, a prioridade é guardar mais dinheiro. Então guarda mais dinheiro. Okay. Tá tudo certo, não tem certo e errado. Uhum. Bom, mas aí, vamos voltar já. Por detrás de tudo isso tem uma paulistana. Uma paulista. Na verdade, uma mineira. Eu sou nascida em Minas. Te enganei. Perguntou onde que eu morava. Você escondeu o ouro, né? Me enganou direitinho. Eu ia falar, nossa, somos conterrâneos aqui. Na minha certidão de nascimento. Nasceu em Minas Gerais. Nasci em Uberaba. Uberaba. Há alguns anos atrás. Uau. E meu pai viajava muito, né? Meu pai era muito transferido. Ele trabalhava para a CESP. E aí ele trabalhou um tempo. E aí... Naquele momento que eu nasci, calhou dele estar em Minas. Uau! E aí depois a gente voltou para São Paulo. Mas aí você ficou quanto tempo em Minas? 1 ano. Então você não tem uma... Entendi. Eu morei muito tempo no interior de São Paulo, que é na divisa com Minas. Entendi. Guaíra. Falar também. Que tem uma cultura mineira, uma influência da mineira cultura mineira muito forte. Da comida, sim. Muito, muito grande. É bem na divisa mesmo. Mas, então eu nasci em Minas. E morei depois para São Paulo. E aí, quando é que você... onde você ficou mais? Nossa, minha vida... Eu acho que eu nunca passei... Você falou em lugar nenhum. Nunca fiquei. Onde você ficou mais? Lugar nenhum. Em Londres, provavelmente. Onde eu fiquei mais? Em Londres. Sou London. Hoje em dia, acho que a cidade que eu mais morei foi Bournemouth. Uau. Mas por conta disso, meu pai viajava muito. Então eu tenho esse bichinho da mudança, né? Que eu trouxe comigo. Mas assim, eu morei em Guaíra por muitos anos, que eu morava com a minha mãe. Meus pais são divorciados desde que eu era bem novinha. E aí, com 12 anos, eu mudei para Atibaia, que é onde eu morei toda a minha adolescência. Onde eu acho que é o lugar que eu conto hoje como home. Quando alguém pergunta, é Atibaia. Atibaia. Assim. Que é uma cidade considerada uma das melhores do Brasil por muita gente, né? Eu acho que eles vendem o peixe muito forte. Você já viu? Você é uma cidade muito gostosa. Mas você já viu o ranking das... Não. Não vou, eu não vou falar, né? Senão vai dar problema. Mas tem um ranking das melhores cidades do Brasil, as 100 melhores. Depois você dá uma olhada lá. Não, mas Atibaia é uma cidade muito Por gostosa. incrível que pareça, a maioria das cidades são do interior de São Paulo. O interior de São Paulo, assim... talvez você é de São Paulo, São Caetano, né, mais capital, mas eu sou um pouco aversa à cidade grande, mas tem cidades do interior de São Paulo que são muito gostosas. Não, a maioria. Eu joguei futebol durante um tempo, joguei no São Bernardo. Que legal. Então eu conheço muito interior, porque eu jogar contra lá. Sim. Então eu conheço razoavelmente bem. Meu irmão jogava futebol também em São Caetano, talvez vocês devem ter cruzado. Qual o nome dele? Alexei Bernardo. Eu vou ver. Que ano que ele é? 80. Ele é muito mais novo. Eu sou 76. Eu já era vovô na época. Mas talvez eu conheça. Ele jogava no São Caetano. E então eu conheci muito interior, porque a gente jogava ali na área ali, né? Então assim, sempre admirei demais. E depois eu trabalhei numa empresa chamada Chamatex, que está na área de incêndios. E a gente fazia inspeções nas fábricas e no interior, tá, todas as fábricas lá. Aí tá tudo lá, né? Todas as empresas alimentícia, farmacêutica, automobilística, tá tudo lá, né? Tudo no interior de São Paulo, todas. Aviação, tudo lá. Em Atibaia, como é muito próximo de São Paulo, tem muita gente que trabalha em São Paulo, então assim, eu lembro crescendo, os meus amigos, a maioria tinham trabalhavam em São Paulo e a família morava em Atibaia e eles faziam esse vai e vem. Sim. Bom, e aí o que você entende, assim, que você ficou mais com 12 anos foi Atibaia. E ali você estudou... Terminei
escola, aí fui fazer faculdade em Rio Claro, no interior de São Paulo Sim, também. sim. Topíssima também, né? Aí fiquei 4 anos em Rio Claro, terminei a faculdade, decidi que eu não queria fazer o que eu tinha estudado. Não, e aí você fez o quê? Educação física. A educação física. Totalmente diferente. Me gostava, assim, quando você começou? Eu adoro esporte. Esporte, até hoje. Adoro ok. esporte, adoro. Continuo praticando esporte ainda. É uma influência muito grande na minha vida. O que você faz hoje? Hoje eu corro ok. em academia. Legal, mas eu jogava handball. Handball. Joguei no Corinthians. Então. Uau, handball. Difícil handball, hein? Eu adorava. É difícil. Adorava. Eu joguei futebol, a gente fala que qualquer um joga futebol, né? Que é um esporte coletivo que dá pra enganar, né? Sim. Agora, há alguns esportes coletivos que não dá pra enganar e esporte individual muito menos, né? Não tem como, e o handball é um, né? Que não dá pra enganar. São movimentos muito específicos, né? Eu adorava. Era uma das minhas... Então, aí, São Caetano era forte. Muito forte. No handball. Muito forte. E aí eu entrei na faculdade, fazer educação física, porque eu estava envolvida, né? Naquilo, não sabia muito o que fazer, aquela história. Fiz os 4 anos de faculdade, aí quando eu terminei... Não é isso. O que eu vou fazer da vida agora? Aí meu pai já conhecia a Inglaterra, já tinha vindo viajar muitos anos atrás, aí ele falou, vai estudar inglês, vai, né, como eu, né, tive o privilégio de fazer uma faculdade pública, então ele economizou muito dinheiro de faculdade comigo, então eu te dou de presente de formatura. Uau, você fez USP? Unesp, ok. Isso. Legal. Aí eu vim pra cá pra estudar inglês, acabei me apaixonando por Londres, isso foi em 2007, e decidi fazer uma outra faculdade aqui. Uau. Aí eu passei na faculdade aqui. Desculpa que eu tava vendo o áudio aqui. Tá dando pra ouvir direito? Tá dando. Tá. Eu só queria entender, seu pai deu para você um curso de inglês aqui. O curso, e aí você se apaixonou. Aí me apaixonei por ele. Que ano que você veio? 2007. 2007, ok. E aí você gostou. Aí eu gostei. Mas não vai gostar, né? 21 anos, longe de casa. Numa cidade dessa, né? Exato. Aí eu te falei, o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar, né? Porque não dá pra... A ideia foi, eu te pago o curso. Agora você vira com essa. Te dou a vara, né? Agora você vai pescar. É mais ou menos isso, assim. Isso e o trabalhar aqui me ensinou muita coisa. Mas deixa eu antes de você chegou a trabalhar no Brasil? Eu trabalhei um pouquinho só durante a minha faculdade, era período integral. Então a sua experiência trabalhando foi aqui mesmo. Ok. E aí passou pelo que na maioria passa. Trabalhei alguns anos como garçonete. Trabalhei um pouco... Quando eu comecei fazendo evento, limpando o evento, trabalhando como cleaner em evento. Sim. Aí aí fiquei a maior parte do tempo garçonete, trabalhando em restaurante. No inglês, né? Isso. Que aí também é uma coisa... Continuei estudando inglês ao longo... Você já falava alguma coisa? Eu não falava nada. Mas aí chega aqui também você fala... assim, eu achava que falava. Exato, na minha cabeça eu sabia ler em inglês. Aí você ouve eles falando, você entende, você não fala. Acabou a minha... Dá um banho de realidade. Exato. Acabou o romance, né? Exato. Aí eu fui trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar nessa área de restaurantes. Minha faculdade, quando eu decidi ficar aqui de verdade, porque aí eu tinha que arrumar um jeito de poder ficar aqui, eu precisava de visto, tudo isso, né? Eu fui fazer em gerenciamento de negócios. E quando eu estava na faculdade fazendo gerenciamento de negócios, aí eu consegui um trabalho de gerente de um restaurante. Entendi. Que fazia parte do... O curso que eu fiz, ele era meio misto de... Em classe e prático. Sim. Se fosse uma prática. É só Inglaterra mesmo, né? Tem uns negócios muito que eles fazem para você entrar, para você começar a trabalhar Isso. mesmo. Entendeu? Assim, você vai estudar, mas a gente quer te dar experiência prática. Isso. E aí fiquei trabalhando nesse restaurante como gerente por isso foi em 2008 até 2012. Entendi. E aí eu tive minha filha. Qual o nome dela? Sophie. Que não é mais pequenininha, né? Que já tá com 12 anos. Uau! Naquele momento eu precisei
arrumar um outro trabalho. Porque vida de restaurante com criança pequena não dá. Não funciona. Restaurante, double shift, né? Trabalhava até meia-noite, 1h, tinha que fechar o restaurante. Dependendo de onde é complicado, é muito busy, né? Aí... Restaurante de que comida? Era um gastropub, um pub desses que serve um pouco de tudo, depende da época do ano. Era aqui em Londres, estava morando aqui em Londres ainda na época. E aí, nessa hora, eu falei, o que eu vou fazer, que eu gosto de fazer, que eu posso me ajeitar com a vida da minha filha, né? Acabou de chegar. É onde eu decidi começar a trabalhar no banco. Foi aí que eu caí. Eu sempre gostei muito, mesmo quando eu fui fazer... Hoje eu penso, né, olhando quando eu era mais nova, crescendo, quando eu morava com meu pai, por muito tempo foi só eu e meu pai. Meus irmãos já tinham saído de casa, então eu ajudava muito meu pai com as finanças da casa, organizar a parte financeira, então a gente tinha essa história. E aí eu falei, gente, o que eu gosto? Eu falei, vou trabalhar na área financeira. Aí eu comecei a trabalhar no banco, comecei a trabalhar no Barclays com caixa. No Barclays, Isso. E aí eu fui entendendo como funcionava o banco, sistema. Entendendo como funcionava o sistema. Pressãozinha também, né? É puxado, Tem metas, né? Tem. Não é uma coisa easy, né? Easy going. Foi ficando pior, Nora. Ele foi mudando. Ele era mais tranquilo e aí eles foram botando mais pressão. Tem que vender isso, tem que vender aquilo. Passou a ser uma questão de sales muito grande. Sim. Muito grande. Mas foi aí que eu cheguei na parte de consultoria imobiliária, na parte de mortgage advisor. Porque aí você viu todo o sistema aí de... Aí eu fui entendendo as opções dentro do sistema bancário. Que é você fez uma outra faculdade na prática, né? Exato. Então todas as outras faculdades que eu fiz... foram embora. Porque também a pessoa fala assim, poxa, mas você estava trabalhando, mas ali é um aprendizado, né? Sim. Muito forte. Sim. Talvez, e também não é fácil, porque eu imagino, eu nunca trabalhei no mercado financeiro, mas eu converso com muita gente que trabalha, né? Sim. E todo mundo é a mesma coisa, é uma pressão monstra. Às vezes dá vontade de trabalhar, de arrumar um trabalho na construção, né? Até hoje em dia eu penso nisso, eu falo, o que eu posso fazer? É verdade, porque a pressão é monstruosa. Então, assim, claro que você acostuma, ou sabe que porque toda profissão tem sua dificuldade. É aí que eu penso isso. Eu falo, não importa o que eu for fazer, vai ter saldo bom, saldo ruim. Exatamente. Essa é uma profissão que aí eu fui entrando, comecei a trabalhar na parte de interna do banco, aí eu me qualifiquei para ser mortgage advisor. Uau. Tem que ter uma qualificação para poder trabalhar com isso. Você faz do banco ou faz fora? Você faz fora, mas o banco que que te orienta. Falam, eles viram que eles têm bastante. Isso que é uma parte muito legal do banco. Qual que é a tua carreira? O que você quer fazer nos próximos anos? Eu falei, eu quero trabalhar com isso. Então eles, então vamos te treinar para trabalhar com isso. Mas te analisaram também, viram que você tinha um perfil, né? Isso. Porque o seu perfil é para isso mesmo. Aí eu me qualifiquei no banco, fiquei mais um ano, porque aí depois, nesse meio tempo, entre um banco para o outro, foi onde eu decidi mudar de Londres para Bournemouth. Ok. Porque minha filha estava crescendo, ela passava o dia inteiro na creche, eu pagava muito de creche, eu morava na época no N13 e trabalhava em Cricklewood. Então era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Ela pequenininha, eu levava, então estava muito puxado, muito caro. Na época, estava com o pai dela ainda. Aí a gente decidiu mudar para Bournemouth, porque a gente tinha um casal de amigos lá. Falou, vamos para cidade menor. Aí eu mudei de banco. Atibaia exatamente. Foi meio engraçado, sabia? Atibaia de Londres. Tem algumas áreas de Bournemouth que, na minha cabeça, tem assim, árvores altas. Sim. Falou, me sinto em Atibaia agora. Acho que foi um lugar e é um lugar do Reino Unido que eu primeiro me senti como um cais. Isso. Que me deu uma enraizada. Sim. Aqui em Londres eu ficava mudando muito, não estava contente. Não estava se achando. Não. Que também vamos dizer assim, um dos problemas de Londres é que para você achar um lugar que você se sente e falar assim, pô, tô bem, é difícil, porque é muito caro, né?
E em alguns lugares fora não é tão difícil, né? Ele é um pouco mais acessível, né? Pouco não, bem mais acessível. Vou atender bem carinho, mas... Porque é bem famoso, né? Mas é uma cidade deliciosa, assim, uma cidade super gostosa. Sim. E aí lá você se achou? Aí eu me achei, aí eu continuei trabalhando no banco ainda, e aí eu fiquei no banco até 2018. Porque aí eu decidi que uma das grandes áreas do financiamento é a parte de seguros. Ela vai bem casada. Você está comprando uma casa, tem que fazer o seguro. A gente tem que conversar com você sobre a proteção da tua família, tua, do imóvel. E aí eu fui trabalhar na seguradora, na LV, por 1 ano e meio. Que não está ligado ao banco, né? Não estava ligado ao banco. Saí do banco, do banco e fui trabalhar com seguro, só para aprender um pouco mais de seguro. Mas aí no seu currículo, quando você está lá, que você trabalhou no Barclays, abre muitas portas, né? Com certeza. Tanto que quando eu trabalhei, já estava trabalhando no banco, quando eu saí há 6 anos, quando eu fui trabalhar para a seguradora, já tem uma vantagem muito grande. Né? E você também, talvez, eu não sei se tem, uma certa segurança também, né? Você já estava ali... Já conhece, porque tudo dentro de um sistema financeiro, né? Os seguros pode não ser diretamente receber dinheiro, mas faz parte do sistema financeiro também. E é outra coisa também que o brasileiro começou a fazer aqui, é os seguros, né? Não tinha muito não isso. Tinha uma aversão muito grande. Acho que o Brasil tem infelizmente, uma fama de que seguro não paga, de que seguro não serve para nada. Isso. E eu acho que o pessoal aqui é totalmente contrário. As seguradoras aqui, elas querem pagar, porque elas têm que precisa ter uma segurança, né? Elas têm a estatística de pagamento de seguro que eles lançam todo ano. E a seguradora que tem estatística muito baixa dá uma certa... Desqualifica, né? Ela não é reputável, porque aí fica com aquela reputação de que não paga. Sim. Então aqui é bem diferente e eu vejo muito isso hoje com a nossa comunidade, que o pessoal está entendendo a importância disso. Então aí você ficou na seguradora, né? Isso. Aí eu decidi em 2019, logo antes da pandemia, que eu iria largar tudo e abrir o meu próprio negócio. Uau! Então tava de boa, né? Tá fazendo nada. Né? Não abriu o próprio negócio. Aí foi quando eu saí da seguradora e fui trabalhar como Mortgage and Protection Advisor. E aí, antes eu era ligada ao banco. Então, quando você é ligado ao banco, eu só posso trabalhar com aquele banco. Sim. A mesma coisa com a seguradora. Entendi. Quando eu virei uma consultora independente, aí eu tenho acesso a todo o mercado. Deixa eu só ver o som. Tá ouvindo? Deixa eu ver só se o som aqui tá... Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Toma aí que nós dois somos 2 resenha. Forte. Eu falo, viu? Forte. Vou deixar aqui. Que horas a gente tem que sair? Vocês viram? Não tem nada. 6h30? Tá. O som tá bem. Tá bom? Tá bom. Aqui não, gente. Tá o som daqui. Tem um recado. Já vou ler um recado aqui, ó. Dayana Ferreira. Taini é maravilhosa. Que bonitinha. Uma profissional incrível, super atenciosa. Obrigada. E aí, você saindo do banco, você abre o leque, né? Abri o leque para poder, porque aí hoje eu não tenho restrição de qual banco que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar com todos os bancos. Então, vamos supor que vem um cliente que está morando aqui no Reino Unido há 1 ano, eu consigo achar um banco para ele. Um banco para ele. Tem um cliente que está morando aqui há 20 anos, eu também consigo achar um banco para ele. Eu tenho um amigo policial, e ele falou assim para mim, nós estávamos conversando, e ele falou assim, Agenor, eu mudei o meu mortgage, porque eu vou pagar uma menor porcentagem no outro, e aí eu fiquei pensando, mas como que ele vai mudar? Como que ele vai mudar? Aí eu não perguntei nada de orgulhoso, mas devia ter perguntado, né? Aqui é extremamente flexível. A gente pega a dívida de um banco, fala banco, aí vai para outro banco. Exato. Você pode me dar essa dívida, por favor? Eu pago aquele banco. Ele falou, não sei qual, tá pagando menos juros, não sei o que, eu vou mudar para lá. Eu falei, então, muito comum, é o remortgage. Que coisa louca, né? Que facilidade, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças aqui do Brasil, é essa flexibilidade. No Brasil é aquela questão, você compra uma casa, você tem um financiamento, não fazer mais nada, tá nunca engessado. mais. Engessado. Aqui não. Aqui você consegue ficar alterando
aumentar, diminuir. Aí você ficou um ano lá e foi para Bournemouth. E você já estava em Bournemouth? Já estava lá. Isso. Você trabalhava na financeira lá? Financeira não, na seguradora. Na seguradora. Eu já estava em Bournemouth já. Ok. Quando eu mudei para Bournemouth em 2014, eu fiquei trabalhando num outro banco, no NatWest. E aí, em 2018, eu saí do NatWest, fiquei trabalhando na seguradora por um ano. E aí, em 2019, que eu saí de todos e abriu o meu negócio. Mas aí você abriu em que mês de 2019? Em setembro. Então, novembro começou... Não, já desde o começo do ano estava o negócio da pandemia. Não, a pandemia foi em dezembro. Não, então. Aí, mas estavam falando já, né? Já em fevereiro, já estavam falando da pandemia, fevereiro ou março, da pandemia na China. Falavam assim, tem alguma coisa acontecendo. Porque o boom todo foi em dezembro de 2019. Exatamente. Né? Aí em novembro o negócio começou a pegar, porque começou a ir para um país, para o outro. Sim. Em dezembro, dezembro não fechou em 20. Isso. Mas dezembro já estava já tava todo mundo meio... O que está acontecendo? Isso, e aqui o Boris falou, nós não vamos fechar, vai ser rebanho, não sei o quê. Chegou em março, fechou tudo. E aí imagina né, meu negócio novo de tudo, e até então... Você falou, o que eu fiz? Não, o que eu fiz? Porque na época, quando eu fui trabalhar para uma outra companhia, que eu sou eu sozinha, né, na época eu não estou mais... Mas, e aí, eu precisava de uma outra companhia para poder, por causa das regulamentações, tá? Então eles têm uma licença e eu uso a licença deles. E eu tinha que achar os meus clientes, eu não tinha clientes, né? Então eu tinha que apresentar meu nome. Só que na época, a gente não tinha a facilidade de fazer as coisas online. As pessoas não tinham uma aceitação online tão grande. O pessoal gostava do face-to-face. Então, eu estava construindo a minha clientela, mas bem devagarzinho. Sim, então, garimpando, né? Exato. Então, quando fechou tudo, eu falei, agora eu quero ver. Agora ficou bonito, né? Agora eu tô legal. Aqui, de uma certa forma, foi onde eu comecei a usar rede social. Entendi. E aí, eu comecei a usar rede social, e aí eu passei a entender melhor. Fez do limão a limonada. A dificuldade que a nossa comunidade tinha. Ou não a dificuldade, mas... Falta de informação. Não. A necessidade, né? Que o pessoal estava querendo informação em português. E aí eu comecei a fazer a rede social. No começo eu fazia em inglês e em português. E as pessoas passaram a aceitar melhor reuniões pelo Zoom. As pessoas passaram a aceitar porque nossa vida virou toda. Sim. E aí com isso eu comecei a conseguir atingir, né, a comunidade com uma forma mais eficaz, né? Com que as pessoas conseguissem me conhecer melhor. Conhecer o trabalho. Exato. Que legal. Então, assim, a pandemia teve toda a dificuldade que nós passamos, né? Que todo mundo passou. Mas porém, pelo lado do meu trabalho, para que as pessoas pudessem me conhecer, e a aceitação da questão online me ajudou muito nesse sentido. Então, assim, como tudo na vida tem esse lado bom e esse lado ruim, a pandemia também teve. E ali, quando a gente começa a sair da pandemia, você querendo ou não, estava com o negócio já com uma certa estrutura, exato. Né? Hoje, a grande maioria dos meus clientes continuam online. Porque eu tenho clientes, eu moro em Bournemouth, tenho muitos clientes aqui em Londres, tenho clientes em Manchester, tenho clientes em Leeds, então assim, não daria para eu ficar me locomovendo. Uma coisa que eu queria entender um pouco, assim, você tem uma... Eu vi uma casa na Escócia. Eu não preciso falar com um advisor na Escócia. Você pode fazer. Exatamente. Né? Não tem essa limitação física, é isso? Isso mesmo. Na verdade, não tem limitação física nem... Porque quando você vai comprar uma casa, você precisa do mortgage advisor. Esse mortgage advisor pode ser uma pessoa como eu, independente, ou pode ser do seu banco. Você tem a opção de ir no seu banco também, se você quiser. E você vai precisar de um advogado. E nenhum desses dois tem restrição geográfica. Porque hoje em dia a gente consegue fazer tudo online. Então, falar, eu quero comprar uma casa no interior do cantinho lá de Manchester. Ok, a gente pode conversar para isso. Tá. Agora, uma coisa importantíssima que eu queria que você falasse um pouco.
o processo para que a pessoa consiga a estrutura para comprar, a estrutura financeira, documentacional, para conseguir o financiamento. Vocês trabalham com isso, né? Isso. Você olha assim, não sei se é isso, tá? Uma grande E você fala assim, olha, agora não dá, mas aí você faz isso, Exatamente. Né? Porque assim, uma das grandes partes que, na verdade, me atraiu para trabalhar como mortgage advisor é olhando como que era a experiência das pessoas. Porque os advisors que eu conhecia trabalhavam muito assim, você está pronto? Está pronto para comprar casa? Então eu posso te ajudar. Não está pronto? Se vira e vem para mim como está pronto. Mas eu pensava, poxa, como que as pessoas vão saber se ela não sabe nada. Fazer para ficar pronto? Para onde que eu vou, né? Para onde que eu vou? Assim, é falta de informação. Por exemplo, eu tenho clientes que vêm, até tive uma cliente que me mandou uma mensagem e falou, eu fui com um advisor em inglês e ele falou para mim que eu precisava de pelo menos 15% de depósito porque eu moro aqui há 5 anos ainda. E não é verdade. Não é isso. Então, as pessoas, por não ser uma área que advisor daqui conhecem, porque eles não são estrangeiros, eles não trabalham com muito estrangeiro, então a pessoa, né? Você sabe o que você sabe. Exato. Então eu comecei a ver... Querendo ou não, nós que somos imigrantes, a gente acaba que vai futucando, né? Eu sou a pessoa mais curiosa do mundo. E aí acaba que acha coisas que nem eles sabem, Exato. Né? Às vezes vem clientes para mim e falam, me dá um tempo que eu vou achar uma solução. Eu não sei se é verdade isso, eu já ouvi falar, mas você pode falar com propriedade, que o pessoal da área financeira gosta um pouco de brasileiro, porque a gente vive uma vida tão louca lá, que os problemas para eles não é nada. Eles descabelam aqui e falam, lá no Brasil você não sabe. E eles têm... É verdade isso? É verdade. Então, assim, quando o que eu falo para meus clientes? A primeira coisa para você fazer, eu estou pensando em comprar uma casa. Vocês estão pensando, vamos começar a organizar, então. A gente senta, tem uma reunião, tem uma consulta. Eu já reúno todos os documentos iniciais. Documentos, quando eu falo, extrato bancário, payslip, depende se é self-employed ou não, identidade. E a gente vê onde você está agora. Aí a gente vai conversar para ver onde você quer chegar. Entendi. E aí, ok, tá pronto? Não está pronto. Então precisa arrumar isso, precisa arrumar isso. Então é bem esse trabalho inicial mesmo, para a pessoa poder começar a entender o que é comprar uma casa. E mostrar como é possível, né? Agora, outra coisa. Casas vamos supor, comprei a primeira casa, tô feliz e tal, e vi uma oportunidade de negócio. Qual é esse pulo? Por exemplo, a pessoa que... uma casa para investir. Para investir, não. Aí a gente ouve falar assim, não, você pode comprar em outro lugar. Aí a gente fica pensando, mas quem é que vai cuidar daqui? Aí, enfim, você entende? Sim, com certeza. Quando a gente vai comprar uma casa para morar, é importante que você compre perto do seu trabalho, né? Muitas pessoas falam, mas eu quero me mudar para lá. Então, você vai ter que se mudar antes, arrumar um trabalho lá, porque o banco, ele vai te analisar na sua área, na sua situação atual, não no que pode acontecer. Eles não trabalham com possibilidade. Nada hipotético. Diferente quando você vai comprar para investir, porque você não vai morar. E você já fala isso de cara? Você tem que avisar isso ou não? Como assim? Você fala, eu tô comprando para investir, eu tô comprando para morar. São aplicações diferentes. Totalmente diferentes. Entendi. Quando você compra para morar, você não pode alugar. Entendi. E vem no teu contrato. Entendi. Quando você compra para investir, você não pode morar. Também vem no teu contrato. Que louco, hein? Porque são regulamentações diferentes. Uau, e o seguro deve ser diferente também, não sei. Não necessariamente, não. É regulamentação do financiamento. Esse que cada um tem uma regulamentação diferente. E por um acaso os juros são diferentes? Entendi. Também. Os juros para alugar é mais alto do que os juros para morar. Entendi. Geralmente falando. Entendi. Tá? E aí quando você vai comprar para alugar, então você normalmente precisa de um depósito maior, né, para investimento, e o banco vai analisar o empréstimo não na tua renda. Quando você vai comprar, o banco vai analisar na tua renda. Quando você vai alugar, o banco vai analisar no retorno que aquele imóvel vai dar. Então, ok, estou comprando um imóvel que vai ter eu consigo um aluguel de 1.500 libras por mês. Ok, então 1.500 libras vai te dar X de empréstimo. Entendi. Então, o cálculo é diferente. Entendi. Entendi. Então, é muito interessante saber disso, né? Saber que você investindo
é diferente, mas dá para fazer da mesma Dá pra forma. fazer da mesma forma, É. sim. E quando é verdade que a pessoa investe a primeira com o que, sei lá, depois de 1 ano, 2 anos, ela faz um remortgage. Depende muito. Muitas pessoas vêm para mim perguntar, falam, Taini, eu quero tirar dinheiro do meu imóvel para comprar outro. Uhum. Vai tudo depender qual que é o valor do teu imóvel hoje. Entendi. E qual que é o valor do teu empréstimo hoje. Se você tem uma proporção do imóvel que é tua grande, você pode tirar dinheiro dele. É como se você estivesse vendendo uma parte do teu imóvel para o banco de novo. Sim. Só que você nunca pode não ter nenhuma parte tua. Sim. Então, você sempre, que chama o equity, você sempre tem que ter uma equity no imóvel. Entendi. Então, é possível, mas depende da tua situação. Então, quanto que teu imóvel valorizou, se o teu imóvel valorizou, quando que teu imóvel tá, quanto de mortgage você já quitou ou não. Porque às vezes nós óbvio que há muitos brasileiros com muita experiência nessa área, né? Mas assim, a maioria que vem aqui que imigra e de repente consegue uma certa liberdade financeira não tem essa cultura, né? Então, por exemplo, aí ele quer jogar igual um big player, mas não dá, né? Porque os caras estão há 100 anos nisso, 200, 300 anos, e você acabou de chegar, né? Um passo cada vez, né? E isso que eu ia falar, precisa de um pouquinho de tempo, ser tranquilo, né? Eu acho que é isso. E depende muito do teu dinheiro, né? Se você tem um pote grande para investir, legal. Mas a realidade de nós, meros humanos, da maioria, não é essa. Porque às vezes você pega pessoas que estão há, sei lá, 300 anos, passou de pai para filha, é uma outra coisa, né? Herdando um monte de coisa. Você não tem... E aí você começa ali com a sua primeira casa, a segunda, tem que ter uma paciência, né? Paciência. Até porque, assim, uma coisa que você perguntou que eu não respondi, que foi como que você gerencia uma casa longe? Você precisa aprender a ser um landlord, né? Porque você ter um imóvel vai vir com problemas, né? Assim, pode ter problema com um inquilino, pode ter um problema do imóvel não alugar, pode... Então, assim, por isso que até se você não tem essa experiência, difícil. É importante começar devagar, para não colocar aquela coisa que eles falam muito aqui, né? Todos os seus ovos numa cesta só. Porque se der uma coisa errada, então... E acontece, né? Não é uma coisa que... Atualmente, a gente tá, né? Aluguel tá em alta. Sim. Tem pouca casa para alugar. Então, é difícil você ter problema hoje. Mas pode ser um momento diferente. Porque pensando que uma compra de um imóvel é para longo prazo. E também tem a questão são muitas casas e principalmente muitos prédios sendo construídos, né? Então a gente imagina que em 2 anos vai ter uma oferta grande e aí, de novo, cai o preço do aluguel e começa todo de novo, né? Exato. É impressionante, não sei se você vê isso ou se só eu que fico prestando atenção. Quantos imóveis estão sendo construídos, né? Quantos prédios? Em Londres é uma doideira. Em Bournemouth, não. Em Bournemouth, né? Quase, porque acho que Bournemouth não tem espaço. Acabou, né? E tem, acho que por uma limitação. Acho que tem uma limitação do que pode ser feito lá. Derrubado e construído. Certo. Mas aqui em Londres, você anda, é só construção, obra. É só obra, é só prédio, é impressionante. E na questão, uma pergunta que eu quero fazer para você também. E na questão de terrenos? É mais difícil. Mais difícil. Você pode comprar terreno à vista. Sim. E você pode pegar empréstimo para construir. E existe essa opção. Ele não é tão abrangente em termos de bancos que te emprestam, mas existem. Mas por exemplo, você vai no interiorzão aí e quer um terreno para construir, por exemplo, um warehouse ou um lugar para... Uma questão mais comercial. Tá. Isso também é possível. É possível. Mas é uma outra área. É uma outra jogada. Tá. Basicamente, óbvio que você não vai, né, cada um, mas o que uma pessoa precisa para comprar uma casa? Tá. O básico do básico. Sem isso aqui, gente... Um depósito mínimo. Então, o banco, o mortgage, ele é feito de principalmente 3 pilares, vamos colocar. Um é o seu depósito. Então, quanto de dinheiro você tem de entrada para poder comprar o imóvel? Então, primeiro, gente, assim, só para dar uma... É importante salvar, né? Salvar. A economia ter uma entrada... Até existe hoje um banco que não precisa
de entrada nenhuma. Mas é um banco e não é um esquema do governo. Tá, antes de você ter falado das opções, das três, só uma coisa. É verdade que o governo mexeu algumas peças para que diminuísse, para que facilitasse a compra das casas ou não? Eles sempre estão mexendo alguma coisinha. Não tem nada muito grande hoje. Demais a conta. Mas a gente espera que em algum momento eles façam alguma coisa para isso. E por que você acha que diminuiu o preço das casas? Ou facilitou? Porque os juros estão subindo muito. Então o juros sobe, fica mais caro o pagamento mensal. Menos pessoas compram. Aí eles jogam o jogo, né? Entendi. Porque o que está acontecendo nesse momento? A inflação do país tá como nunca, né? Subiu demais. É. E aí o que o Bank of England, que é quem regulamenta isso, está pensando? Fala, poxa, a gente precisa fazer o pessoal parar de gastar para diminuir a inflação. Como que a gente faz o pessoal parar de gastar? A gente faz o empréstimo ficar mais caro. Sim. Então a gente segura, a gente não empresta dinheiro. É para não rodar, né? Para não rodar tanto dinheiro. E aí é isso que eles estão tentando fazer com o financiamento, com o empréstimo, com o cartão de crédito, ficar mais caro. Como está mais caro, o pessoal está gastando menos, aí tem uma oferta maior de imóveis para vender, aí cai o preço. Aí não é então aí no caso não foi o governo que fez algo, o próprio mercado se regulou. É uma falou, reação vamos ter que abaixar, porque senão vai parar de comprar. Então, entendi. Exatamente. E aí no momento de, vamos dizer assim, crise, vem uma oportunidade. Quem tem dinheiro à vista para comprar agora vai começar a rir, vai achar maravilhoso, porque o preço está muito mais baixo, não tem o mortgage para pagar. Hoje, Londres é um lugar muito doido, né? Porque assim, lugares maravilhosos, outros nem tantos. Diferente do Brasil também, assim, só que o Brasil é muita discrepância, demais da conta, né? Sim. Então a gente tem o topo, que é ali a área de Mayfair ou Knightsbridge, né? Naquela área ali. Sim. E aí você tem um Brixton, que agora era muito ruim, melhorou muito, né? Sim. Vai melhorando, né? Incrível. Qual uma área que você entende na Inglaterra que seria bom para adquirir um imóvel ou para mudar? Por exemplo, de novo. Eu vejo muitos clientes para área de investimento, Liverpool, Manchester. Liverpool e Manchester. Assim, é uma área que está crescendo muito. Muito, né? O valor do imóvel ainda não é tão alto. É uma cidade enorme, são duas cidades muito grandes. E o valor, então, te oferecem praticamente tudo que Londres oferece. Sim. E o preço do imóvel não está tão alto ainda. Mas vai muito de opção pessoal também. Isso. Né? Não dá para ir só no preço, né? Exato. Eu adoro morar em Bournemouth. Uma região não tão barata. Porque tem toda... Assim, eu não conheço o norte para dizer se moraria lá ou não. Mas, então fica muito... Tem que achar uma coisa... Eu sempre converso assim. Quando o pessoal pensa, vou me mudar de Londres. Porque Londres está inviável para a grande maioria das pessoas comprar um imóvel em Londres. Sim. Porque o valor do imóvel é muito caro. É. Então, falo, vai conhecer o lugar. Se você quer se mudar, vai conhecer. Passa uma semana sem ser de férias. Sabe assim, tenta conhecer, começar, né? Porque é uma decisão muito grande. Né? Quando você comprar uma casa, te dá uma raiz. Então, para você se mudar para comprar, já mudar direto e comprar, eu acho muito arriscado. Então, eu sempre falo, muda para a cidade, passa 6 meses, aí se decide se vai comprar ou não. Porque também o que aconteceu foi que também de uns 10 anos para cá, os brasileiros começaram a sair de Londres. Sim. E hoje assim como eu fiz. Milhares, isso. Né? Milhares de brasileiros espalhados pela Inglaterra, né? Aonde você vai encontrar um núcleo de brasileiros. É impressionante. Tem eu vou esquecer o nome da cidade aqui. Fica entre Brighton. Não vou lembrar. Mas enfim, muito brasileiro lá. Enfim, o que você... Aí você falou primeiro o depósito. Então, salvar dinheiro é importante. Sim. Tem opção de compra sem depósito nenhuma. Só mais uma coisa, perdoa, você me perdoa. Não tem problema. Qual o mínimo? 5%. Não, tudo bem, mas assim, 5%, né? Aí eu acho que vai depender da casa. Então, numa casa de 350 mil, a pessoa, 400 mil, ela tem que ter ali, no mínimo, 20 mil de depósito. Ok. E vão ter outros gastos também, né? Que é importante quando você estiver considerando
vai ter gasto com advogado, vai ter gasto com avaliação do imóvel, dependendo do imóvel, vai ter gasto com aplicação do financiamento. Eu tô cheio de pergunta aqui, Vai, tá? vai perguntar, vai anotando. Me perdoa. Agora, o que eu já vi também, pessoas perdendo grana com isso, com os charlatões, né? Como é que você identifica um cara que tá... Porque assim, ó, você paga porque eu vou te mostrar as casas, já viu essa? Uhum. E como que a gente identifica? Eu acho que é importante pegar indicação, referência, porque... Facilidade demais. Quando a esmola é demais, né? A gente fica meio desconfiando. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque eu já vi muita gente cobrar muito caro, por exemplo, por consultas, para nada. Então, claro, cada um tem seu preço. Claro. Eu tenho meu preço, né, assim, a gente cobra pelo nosso trabalho. Mas tem que tomar um pouco de cuidado para ver se você não está pagando muito além do necessário. E também, assim, eu já vi promessas que não... A hora que você vai ver, aqui não tem, é um nada, né? Uma fumaça, né? Okay. Então, acho que é principalmente perguntar, eu ouvi falar que tal pessoa vai fazer isso. Deixa eu investigar um pouco melhor, né? Para saber se é verdade. Depósito, os custos, o processo. Esses custos extras, não pense assim, no valor normal. Vamos supor que a gente vai fazer a aplicação, o advogado, a avaliação. Além do teu depósito, uns 3 mil, 3.500 a mais para poder finalizar. Sem levar em conta imóveis novos, sem levar em conta coisas que você vai querer pagar, porque aí fica cada um sabe o que quer. Talvez alguma reformazinha, exato, né? Aí depende do estado do imóvel que você está comprando. Então, essa é uma parte. A segunda parte seria a tua renda. Né? Então, a gente tem que ter uma renda. Tanto pode ser de self-employed, autônomo, como diretor de companhia ou de empregado. Né? Alguma renda precisa. Sim. Muita gente fala, Tairinha, mas todo mundo disse que comprar como self-employed é impossível. Não é verdade. A diferença é que você precisa de mais tempo de comprovação de renda. Entendi. Como self-employed, você precisa comprovar, com a maioria dos bancos, 2 anos. Alguns 1 ano só, alguns 3, mas a maioria são 2. Como empregado, eles vão olhar o seu último payslip, ou seus últimos 3 meses de payslip, se você estiver num emprego permanente. Entendi. Então, é a forma como o banco vai analisar a tua renda. Entendi. Então, quando a gente fala, e a terceira parte é o teu crédito. Então, né, o que a gente conversa. Que eles olham pelo aquele sistema, né? Exato. Que tem várias agências de crédito. O Equifax, Experian e TransUnion. São os 3 principais que os bancos usam. Que seria a Experian, seria a maior delas, ou não? Eu acho que o Experian e o Equifax, eles são bem similares. TransUnion é menorzinha. Mas, por exemplo, uma dica, né, para quem quiser saber como está teu crédito, tem um aplicativo que é de graça, chama Clear Score, que é o que eu uso. Clear Score. Isso, Score. SCORE. Isso mesmo. E aí, ele te permite ver como está o teu crédito e acompanhar que você não paga nada. Entendi. Porque a maioria das agências, se você for diretamente nelas, elas vão te cobrar, te dão um período inicial, e depois elas te cobram. Sim. Quando nós vamos fazer a aplicação, a gente precisa desse relatório. Mas enquanto você estiver se preparando, não precisa. Você consegue só para acompanhar. Por quê? Porque é importante saber se tem alguma pendência, se tem algum atraso, se tem alguma questão do teu crédito que está te impedindo de comprar hoje. E desculpa, alguém que tem alguma coisa em atraso e ela, sei lá, paga, quanto tempo isso para ser limpo? Qualquer coisa que acontece no teu crédito fica 6 anos. 6 anos. O impacto que essa coisa vai ter depende da gravidade dela. Entendi. Se for um atraso de cartão de crédito, talvez não te impeça de comprar. Entendi. Se o resto do seu processo for robusto. Se for deixou de pagar e foi para a corte, aí tem um impacto muito maior. Entendi. Aí pode ser que você tenha que esperar um pouco mais. Entendi. Teve uma falência. Tem que esperar um pouco mais. Entendi. A falência tem que esperar pelo menos 6 anos. Não é tanto tudo isso, depende do banco, na verdade. Hoje eles são mais flexíveis. Entendi. Mas o impacto é maior. Sim. Isso. Mas como eu falei, tem bancos especialistas que aceitam praticamente qualquer
problema que você teve de crédito. Entendi. Você paga mais por isso. Entendi. Então, tudo depende, né, voltando ao nosso início, da tua Da prioridade, tua do teu prioridade, momento de sim, compra sim. ou não. Porque pode acontecer que, ainda mais quem mexe com negócios, a pessoa tá mal, sei lá, devendo, daqui a pouco A vira, pandemia, né? Exato. olha só, um monte Não, ou de então a gente- pessoa tá num negócio ali tentando, Aí cavucando, dá certo. e aí não vai, não tal, e daqui a pouco dá uma coisa certa, né? E aí ele falou, opa, chegou, mas aí ele tem que ir consertando, né? Ou então. Ou esperar ou ter um depósito maior. Porque, por Uhum. exemplo, se você tem um depósito pequeno, de 5%, ou sem depósito nenhum, a gente precisa de um crédito mais forte. Um crédito mais robusto. Sem nenhum problema. Se você tem 15%, 20% de entrada, essa necessidade não é tão grande. Entendi. Então depende muito da... Por isso que eu falo que essa questão de sentar e conversar para planejar a tua compra é muito importante. Pelo que eu vejo com vocês, que ajuda na compra de casas, vocês também acaba que ajuda na educação financeira das pessoas, né? Na verdade, depois que comecei a trabalhar como mortgage, eu fiz um curso de financial coach Uhum. para trabalhar exatamente com essa parte, para poder guiar os meus clientes um pouco melhor quando eles precisam desse outro lado. Desse outro lado, porque às vezes a pessoa está vivendo, né? Ela não tem sem ele e sem beira, né? Tem um monte de gente que tem uma renda fantástica, mas não consegue salvar dinheiro. Isso. Tem gente que, ou então teve algum, sabe assim, entender um pouco melhor da parte financeira faz muito. E aí eu estava até falando com a Simone que estava aqui antes de você, e ela falando que ela é coach, né? Então eu estava falando para ela que muitas vezes, a maioria das das pessoas precisam de uma direção. Sim. Ela não nasce sabendo, isso. né? Você sabe, né? No teu dia a dia você sabe muito bem. Não tem como você não nasce sabendo de tudo, né? Sim. Então aí de repente ela não, talvez o pai, a mãe ensinou, mas às vezes não. Muitas vezes não. A gente olha assim. E aí ele fala, poxa, você olha assim de fora e fala, ó, dá para arrumar aqui. Se der uma mudadinha para cá, talvez você vai chegar nesse ponto muito mais rápido. Interessantíssimo isso. Então essa parte assim é uma parte que eu adoro. Na verdade, essa parte do meu trabalho de organizar, de ajudar, é uma RHzão, né? É muito legal. O humano da coisa. Exato. A parte de aplicação com o banco, de conversar com o banco, essa parte eu acho bem mais pesada, mas a parte dos meus clientes, assim, isso para mim me dá vida, sabe? E você poderia contar para nós um case de sucesso aí que você teve? Teve vários, né? Mas um legal, assim, quase que difícil de fazer e aconteceu. Eu acho que foi um dos casos que muita gente vai se enquadrar. Era um casal que tinha chego aqui há menos de um ano. Tinha acabado de se mudar para cá e estavam com esse objetivo. Não, a gente quer comprar a casa o mais rápido possível. Os dois eram autônomos. Já eram autônomos no Brasil e continuaram trabalhando mais ou menos na mesma área aqui. Então, a gente sentou hoje, vamos supor, né? Conversamos. Em abril, eles abriram a empresa, eles pegaram um contador. Isso é importante para quem é autônomo, ter um contador que entenda que eles querem comprar uma casa. Porque aí eles vão ajudar a contabilidade de forma necessária. E aí, deu um ano, fecharam a contabilidade dele, ele sentou, ok, vamos seguir. Mas eles estavam tão focados e preparados, que deu super certo. Uau. Porque eles conseguiram, morando há um ano e meio aqui, comprar uma casa, o cantinho deles. Que legal. Então, esse é um caso. Outros casos, por exemplo, tem um casal agora que eles estavam nessa... Deixa eu pensar qual deles, pensar qual que é mais legal. Então, o que eu acho muito legal, assim, que todos os casos tem alguma coisinha... Que teve que por exemplo, ajustar. Lembrei, tem um outro casal que eles tinham ido conversar com um mortgage advisor daqui, eles queriam comprar uma casa pelo shared ownership. Que é aquela casa compartilhada. Você compra 50%, né? O 25, 50, 75, depende. E a pessoa, esse advisor, tinha falado não para eles. Você precisa de 15% de entrada. Eles imaginam, né? Ficaram super desapontados, tinham visto um apartamento que eles tinham amado, vieram até mim. Londres, isso não? Fora? Londres, que legal. Aqui em Londres. Aí a gente sentou, conversou, eu olhei, né, o caso deles, e a gente conseguiu comprar com 5% de entrada, sem problema nenhum. Foi super rápido, eles já se mudaram, estão morando lá. Uau, que legal.
Porque é isso, é entender teu cliente. Entendi. Eu acho que é muito importante saber o que eles estão, os critérios. E a negociação sua com o banco também a sua conversa com eles também, você também tem uma forma... Tem que explicar, sim. Sim, não é assim, sim. Dá, não dá, pela sua experiência e pelo brasileira que você você tem, né, aquela resenha, né? Um certo convencimento, às vezes, com o banco. Porque o banco fala não. Porque o banco, ele não é eu liguei o achômetro agora, tá? Tá. Aqui a gente tem o achômetro. Quando a gente não sabe, a gente já avisa. Eu tenho o achômetro também. É o achômetro. O banco ele não tem uma... Ele não é algo fechado. Se você conversar, ele tem como mudar. Tem uma parte cada fechada, que é o inicial, que é a parte do crédito. Certo. Com alguns bancos. Quando a gente fala banco de High Street, é Santander, Barclays, Northwest. Ou você passa aquela parte inicial, ou você não passa. Entendi. Uma vez que passou aquela parte inicial, você faz a aplicação, eles aceitaram a tua aplicação, é uma pessoa que a gente está conversando. Entendi. Então, se aquela pessoa olhou alguma coisa no seu extrato bancário, não entendeu, é meu papel explicar. Entendi. Então, esse é o meu papel depois, é de ter essa conversa com o banco. Igual tem uma outra cliente que eles não estavam aceitando a renda dela. Negaram. Falou, não, deixa eu explicar o que é então. Aí eu apelei a negativa, aí eles aceitaram. E é isso. E quem tem algum tipo de benefício, tem problema? Não? Alguns bancos até aceitam Universal Credit como benefício. Child Benefit, a maioria aceita como renda. Uau. Se você, por exemplo, algumas pessoas têm Carers Allowance, porque é cuidador de um filho ou de um parceiro, a gente pode usar isso como renda também. Legal. Então, na verdade... E também tem muita, como fala, muita lenda sobre isso, né? Aí tem que cortar essas lendas, né? Porque eu tenho benefício, o banco vai dizer que não, você tem uma renda. Né? Essa é a tua renda. E isso faz parte do sistema do país, né? Não é uma coisa... mas como que o banco vai achar... Né, o que o pessoal me pergunta, o que o banco vai achar de mim porque eu tenho um benefício? Tem como fala? Um prejuízo, como é? Um preconceito, não? Isso, um preconceito sobre o benefício muito grande. E não precisa ter. Quem tem, né? Se você tem direito, aí você tem o direito. Não tem, uma coisa não tem a ver com a outra. Não tem nada a ver. E aquilo ali, acredito eu, aquilo ali é para complementar a sua renda. Então, assim, claro, se a tua casa é uma casa que é um valor muito alto, você só recebe, você não tem uma renda extra além do benefício, aí é provável que o banco não te empreste suficiente. Taini, me fala uma coisa, o que é uma casa, vamos dizer assim, de valor baixo? O que é uma valor de valor médio e valor alto? Depende muito. Um valor baixo é uma casa de 150 mil. Mas não existe em Londres, né? Não. Não, existe fora, né? Em Londres, uma casa, assim, o que eu tenho visto... Londres, vou falar em Londres. Tá. Hoje em dia, aos redores de Londres, não Londres. Então, saindo, assim, Surrey, Essex, começar a sair um pouquinho, você consegue encontrar casas 400 mil. Sim. Casas, não apartamentos. E casas boas. Casas boas. Desculpa, não posso falar boas. Em lugares bons, né? Lugares bons. O Surrey é maravilhoso, né? E, então, assim, você consegue encontrar imóveis por 350, 400. Sim. Legal. Se você for entrando para Londres, aí apartamentos vão custar 450, 500. Entendi. Então, você vê a diferença, né? Sim, que era o preço de 10 anos atrás de casas, né? As casas em Londres hoje não estão por menos de 600, 700. Sim. Se você olhar, tipo, Twickenham, que é uma área que está crescendo muito, está em torno de uns 600, 700 mil. Então depende bastante da região que a gente está olhando. Entendi. Então seria o preço médio. Não é um baixo. Aí alto a gente vai para milhões. Né? Claro, não, aí sim. Entendi. Brixton era uma área muito falada. Mas Brixton cresceu muito. Melhorou né? muito. Eles tiveram um investimento, né? Aconteceu muito também com Stratford. Stratford, depois das Olimpíadas. Foi. Inclusive as Olimpíadas foram lá para isso mesmo, né? Para valorizar aquela área. Tinha muitos States derrubados, fizeram tudo novo, lindo, ficou top. Os imóveis lá são caríssimos. E quem mora num State, numa casa, e você tem direito de compra, né?
Ou não? Se você tem. Você diz quando você mora num county Isso, state, sim. isso. É um mortgage também ou não? Também. Na verdade, se alguém aqui que está assistindo a gente faz parte tem direito já, porque você tem o right to buy. Right to buy. Que você, depois de morar, acho que 5 anos, eles te dão, por exemplo, a casa vale 300, vale 400, mas você vai pagar pro cônsul 320. Uau. Eles têm um valor de desconto, que eu não sei qual que é o máximo hoje. Você pode usar esse desconto como depósito. Uau. Então você pode comprar aquela casa. Quanto? Desculpa, faz a conta de novo? Depende, vamos supor que. Fala por cima. Eu acho que o desconto máximo, se eu não estou enganada, era 70 mil de desconto. Meu Deus, mas é muito, né? Caramba. Uau. E aí você pode usar isso para depósito. Esse é o depósito. Uau. Então aí você aplica para o mortgage da mesma forma. E aí você usa o desconto que for, faz parte do seu depósito. Legal. Eu fico analisando aqui, Taini, o mercado imobiliário é avassalador, é um negócio louco. As pessoas são doidas com imóvel aqui, né? É uma coisa muito doida. E as casas, as Victoria's House, e aquela coisa, é uma cultura muito violenta, né? Em cima da casa. Em cima da casa, em cima o inglês tem essa coisa toda. E eu fico imaginando e aí tem as reformas, as novas construções. Tem um bicho aqui que parece aqui, né? É impressionante como... E eu fico analisando, né? Analisando isso, eu fico pensando, meu Deus, e é casa para tudo quanto é lugar, né? É uma cidade de 1000 anos, né? É muita casa, né? Se for ver assim. Exato. Isso eu acho barato. Quando eu tô conversando com os meus clientes, eu falo, a nossa casa é de 1920. Uau. Tem 100 anos. 100 anos. Mas você olha para... As construções não parecem construções de 100 anos. E foi feita para durar, né? É incrível. Tanto que assim, eu, Taini, esquece mortgage, não tô aqui como... A minha preferência pessoal é para imóvel usado. Eles são maiores, mais espaçosos. Sim, verdade. Os imóveis novos são lindinhos. Mas é caixinha. Caixinha, uma coisa que eu acho maravilhoso aqui, forte demais, é o quintal, né? Quintal a gente tem uma coisa com quintal muito grande. E como a gente não tem muito sol aqui, aí quando você sai lá no quintal, vai todo mundo pro quintal, fica lá, né? Obrigado, Deus, o sol, né? E lá no Brasil a gente corre do sol, né? Meu pai fica doido aqui, vocês são malucos. Vocês não maluco, a gente que a gente não tem muita intimidade com ele lá. Mas, e aí tudo bem, aí ok, Taina, você tá aqui, aí você sai, por exemplo, vai para Bournemouth, você vai para Peterborough, vai para Birmingham, vai para cidades enfim, e você vê outro mercado imobiliário também. Então, e aí você fala assim, aí eu fico imaginando você vendo, né, essas milhões de oportunidades e podendo passar essa informação para a gente, né? Sim. Uma questão assim, uma parte que muitas pessoas, você ajuda a encontrar imóveis. Eu acho muito difícil, porque cada um compra numa área diferente. Eu não consigo conhecer o Reino Unido todo, né, assim, em termos de mercado imobiliário. Me aparece também coisas todo dia, né? As melhores, assim, o que eu acho, melhores lugares para procurar Rightmove, Zoopla. E aí, quando você tiver sério, começar a ir em agência. Porque é a pessoa que tem que ir atrás, né? Exatamente, é difícil, né? E assim, é muito difícil saber o que é o tipo de casa que você gosta. É verdade. Pode ser diferente do tipo de casa que eu gosto. Né? Então, assim, ok, esse é meu budget, esse é meu valor. Mas eu teria que fazer um trabalho extra para entender o tipo de casa que você gosta. Então seria um trabalho. E eu vejo também. Começa a virar uma bola de neve. Não é loucura. E também a questão das crianças, às vezes só que seu filho gosta mais, você vai pelo seu filho, às vezes, né? Eu me mudei para Bournemouth porque minha filha estava pequenininha, eu queria Isso. E aí ela, não, pai, gostei dessa, gostei. Aí você, não, tá bom. E é muito difícil, né? Ou casado, né? A mulher que manda, né? Nunca. A mulher fala, não gostei dessa. Você fala, não, enfim, ela ganha. Então, é verdade, é difícil. Não, mas é um mundo muito, muito interessante. Assim, eu adoro. Meu passatempo é ficar olhando casa. Que louco. Olha, é um trabalho excelente que vocês fazem. Fico muito feliz de ter pessoas como você fazendo esse trabalho. Obrigada. Você inspira confiança.
né? Fico feliz e agradeço por todo o esforço que você fez para chegar até aqui. Não, obrigada de novo pelo convite, por ter me esperado, né? Não, digo o esforço de sair do Brasil, o processo todo, e quase 15 anos no mercado financeiro, né? 10, 15 anos, né? 2012, 11 anos. 11 anos no mercado financeiro e aprender, né? Todo dia aprender o mortgage, depois os seguros, né? E aí monta sua empresa, que também não é fácil, outro aprendizado, né? A gente tem que aprender como lidar com marketing, como lidar com o meu cash flow, como lidar com o meu... E vender, né? Vender, e aí você chega hoje aqui e passa isso pra gente, isso obrigado, né? Parabéns, sucesso, muito sucesso, e o que você precisar aqui do Guia Londres, aqui da nossa equipe, está à sua disposição. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui hoje. Está à sua disposição. É muito legal, assim, a gente conversou um pouquinho antes, assim, ver a história de vocês, legal. O serviço que vocês estão prestando, que eu acho que trazer essa informação é extremamente importante. Assim, adorei esse nosso papo. Foi ótimo. Como vai deixar a gente... Não, se deixar... Agora deixa eu perguntar outra coisa. Perguntar não, vou te falar. Aqui nós temos uma tradição, né, das considerações finais. Considerações finais, meu Deus. Do dia de hoje, né? Então aí você tem um tempo para falar sobre família, você, business, o tempo é seu. Eu não sei o que falar, você me pegou de surpresa. Agora eu adoro responder perguntas, não quer continuar perguntando pergunta. Bom, nossa, agora eu não sei o que falar, né? Eu acho que você é uma boa mãe, pode mandar um abraço para sua filha, agradecer. A minha filha é a minha grande motivadora de vida. Imagina. Isso é, assim, eu diria que o ter mudado de emprego, ter trabalhado num emprego que é mais flexível hoje, tudo para ela. Assim, tudo que eu fui... O que eu faço é para ela com certeza me tornou uma pessoa melhor. Assim, eu acho que é gostoso, sabe? Legal. De ter uma pessoa que a gente ama acima de qualquer coisa. A minha pessoa, eu falo. Legal. O meu parceiro, né, tem o Tom, que a gente está junto já faz alguns anos. Nós trabalhamos juntos hoje na empresa. Ele é o parceiro no sentido literal da palavra, sabe? Assim, de tá ali, ele estava com a Sophie hoje, ele que me ajuda com ela, então assim, o Tom é outra pessoa que puseram na minha vida para me ajudar, para me levantar. Legal. E meu trabalho, acho que é o tripé do que a Tainé é hoje, né? A gente, nesse sentido de eu tô aqui para trazer esse conhecimento para as pessoas, para fazer esse processo da compra da casa mais fácil, mais real. O que eu posso, assim, o que eu puder fazer pelos meus clientes, eu sempre vou fazer. Legal. Assim, eu vou, trabalho, ajeito, tava de férias. Tem cliente que achou a casa para morar, vamos sentar e conversar durante as férias. Você não para. Sim, assim, não tem como. Eu tenho um prazer muito grande com isso. Assim, então, é meio que um estilo de vida que acaba virando, sabe? Não é um trabalho. É um propósito, né? Você se encontra com o seu propósito, né? Isso. Como diz eu esqueci quem disse isso, mas são os dois dias mais importantes da sua vida, né? O dia que você nasce e o dia que você acha que é o propósito. Você sabe. E eu acho, assim, essa questão da gente ter o nosso lar, ter um cara que a gente chama de nosso. Meu Deus, não existe. É uma paz, entendeu? Então. Você cria. Muito importante, eu estava falando isso no podcast passado, a questão das emoções, né? Eu tenho Deus me fez enxergar a questão das emoções. Eu achava que a pessoa espiritualmente bem, o resto ia bem. E, na verdade, não é assim. As emoções são muito importantes. E a casa, ela pode trazer coisas ruins, mas também, claro, ela traz muitas lembranças maravilhosas. É a raiz, né? Assim, a gente estava perguntando a Atibaia. Meu pai, eu tenho a casa do meu pai, que eu falo que é minha casa ainda. Não vai ser, né? Eu entrar naquela casa me dá... Exato. Porque é onde eu cresci. Exato. É onde me tornei a parte da pessoa que eu sou hoje. Não sendo possível, ok. Mas quando tudo possível... bem, mas exatamente. Se eu puder fazer parte dessa trajetória com os meus clientes e proporcionar isso para eles... Eu morei 13 anos numa casa, eu fiz de tudo para não sair dali,
fiz de tudo para os meus filhos estar na mesma escola, por quê? Porque eu sei da importância dessa questão emocional, essa estabilidade emocional que vai para a vida inteira, né? Porque vai para a vida inteira. Então, assim, muito obrigado de novo. E eu espero que você possa voltar, se tiver alguma novidade no mercado, alguma coisa nova, você fala com a Jaque, por favor, ou com a Michele, e volte. E aí, dessa vez, a gente fala mais do negócio que a gente conheceu um pouco de você, né? Agora é para falar só do business. Maravilha, tá bom? Obrigadão. Bom, gente, a gente teve aqui a Taini, foi lindo, foi maravilhoso, foi um papo muito bom, né? E graças a Deus a comunidade está crescendo, a comunidade está investindo, né? Depois, eu tô aqui há 20 anos, então eu vi esse processo acontecendo e daqui para melhor. E para quem quer comprar, comprar casas, investimentos. Você não falou do que está vindo aí, né? Tá vindo, são umas novidades. Não pode falar? Pode. Então já não vamos terminar, não. Não, estão vindo novidades. A gente está agora, né, como eu falei, essa parte é muito regulamentada, tem todo um processo de qualificação, e a gente percebeu que uma área que está faltando bastante suporte é a parte de investimentos, não investimento imobiliário, mas investimentos no geral. Sim. E a aposentadoria. Então, a partir de novembro, se tudo der certo, vai dar, e nós conseguirmos as nossas qualificações certinhas, nós estaremos também oferecendo investimento, né, a parte de advice. Não é para ensinar as pessoas a fazerem, nós estamos fazendo a parte de advice mesmo, e a aposentadoria. Uau! Então vai vir aí. Tá vindo aí. Vai vir. Então, e quem quiser entrar em contato, né, fiquem à vontade, vai ser o maior prazer. Podem pelo Agenor, ou se quiserem... Não, já vai direto aqui, ó. Tem o seu Instagram aqui. O Instagram é a melhor forma. Mas você pode falar também ele aqui ao vivo. Tem o meu Instagram, que é Dream Casa UK, que tem bastante informação. Sempre que tem uma mudança, eu posto, faço postagem. Então, é o lugar de manter recebendo informações. Tá ótimo. Bom, gente, você viu, né? Ela é uma comunicadora nata. Vai fazer podcast aqui. Ela vai ter um podcast de Compre Sua Casa aqui. Você vai ver. Logo. Uma vez por semana. Vai vir de Bournemouth pra cá. Então é isso. Compartilha. Se inscreva no canal. Comenta. E até segunda, né? Porque amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Tá bom? Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.